Tá no ar o seu podcast semanal de música pop, Doc Pop Podcast. A louca, Pop Doc A Podcast. louca! Falando ao contrário. Ele não consegue Nunca acertar mais nome, eu tinha não é falado possível, o contrário. gente. Caralho. Então, Pelo amor Foi pra matar de a Deus. saudade, é? foi pra matar a saudade, pois é. No 100º episódio, de repente, ele aprende o nome do podcast dele. O nome do podcast que eu inventei, por sinal. E né? nem assim você E consegue nem acertar. assim eu consigo Inacreditável. lembrar. Exatamente. Então, os mesmos recadinhos de sempre. Segue a gente no Instagram e Twitter, agora sim, @DocPopcast. Classifica e segue nas plataformas digitais. E, se você puder, apoie a gente aí com qualquer valor, porque estamos sempre precisando de dinheiro. Quem não precisa de dinheiro nesse Brasil, né? Pois é, então, esse podcast também precisa. Se você gosta do nosso trampo, se você acredita no que a gente faz aqui e tá sempre consumindo as nossas barbaridades que são ditas semanalmente, né? Às vezes quinzenalmente, quando a gente falta. Mas, então apoia a gente. E Não, quinzenalmente não, é semanalmente. É semanalmente, mas às vezes acontece Raramente. um atestado. Vocês, Quando o Xande vocês se Levi apegam some. tanto a esse acontecimento que eu não entendo. Foi um ano inteiro entregando episódio toda semana e vocês se apegam a esse erro pequeno. Segue o É baile, o copo mona. meio cheio ou meio vazio? É isso. Não, é pra Xande Levi se sentir culpado, porque é sempre culpa dele. O garoto Oh, passando amor. mal, Santana. Vai tomar no Não, cu. pra eu me sentir Ele não culpado, tem nada a ver amor, com suas doenças, com suas bactérias, com seus isso anticorpos. daí, Tem pois nada a ver é, com isso. o karma, ele nem demora pra chegar. Ele Karma chega is a em menos bitch. de uma semana, né, Alexandre? Pois é, pois é. Falou tanto, tá aí. Aí, é isso. Enfim, hoje a gente vai falar sobre carreira internacional, né? Pelo menos sobre o que a gente considera ser uma carreira internacional para artistas brasileiros, o que os fãs consideram, né? Porque sempre tem essa discussão, fulano é internacional, não é. Enfim, a gente vai relembrar alguns artistas brasileiros que tiveram êxitos fora do Brasil, de diferentes maneiras e de diferentes formas. E falar um pouquinho também do Funk Generation, que a gente deixou aí, adiou em 2 ou 3 semanas para falar desse álbum, porque aconteceram muitas coisas. E a gente vai falar um pouquinho do que a gente achou, as nossas impressões, que acho que vale sim comentar. Mas antes, já que esse podcast também vive de atualidades, né? Eu queria comentar com vocês o que acabou de acontecer aqui nas redes, que Ivete e Ludmilla cancelaram suas turnês, que estavam aí. A Ivete ia fazer um torneio de 30 anos pelo Brasil inteiro, e a Ludmilla também ia fazer uma turnê comemorando os 10 anos aí de carreira, Ludmilla in the House. E ambas foram canceladas de maneira simultânea, alegando motivos aí de falta de cumprimento das demandas por parte da produtora, que é a mesma produtora do show do João. E aí, o que vocês acham disso? Vocês já leram alguma coisa? Opiniões? Eu achei muito doido, é muito triste, muito bizarro pensar o que acabou de acontecer. São duas das maiores artistas femininas showwomans que a gente tem fazendo turnê. Ambas estavam comemorando momentos muito especiais em suas carreiras. Uma era de 10 anos, a outra era de 30 anos. É muito triste, em primeiro lugar, ver isso acontecendo. E me soa de um posicionamento muito bem trabalhado de ambas que resolveram fazer ao mesmo tempo. Gente, realmente foi simultâneo, as duas postaram juntas. E eu acho isso de uma tristeza muito grande porque, para mim, o erro é nítido e está no denominador comum, a produtora, a 30E. Eu acho que foi de querer abraçar o mundo, digamos assim, com as pernas e não conseguir. Eu acho muito doido as pessoas estarem resumindo muito esse debate tudo com relação à demanda, sendo que é nítido que não querendo minimizar ou querendo diminuir a carreira de ambas as artistas. Então é muito, muito triste ver isso acontecendo, ver que o sintoma de grandeza de uma produtora acabou prejudicando artistas que a gente tanto ama, que a gente tanto admira e que eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive nós três aqui, acho que eu posso falar pelos dois Alexandres, estávamos empolgados em ter a oportunidade de curtir esses shows em algum lugar, em algum momento de nossas vidas. Então, em primeiro lugar, é muito triste e, de certa forma, pra mim, é revoltante parar pra olhar esse tipo de situação. Eu acho que tem um problema aí. Eu acho que, na verdade, são 2 problemas. Eu odeio quando alguém cancela alegando logística, porque isso não me diz nada. Tipo assim, eu fico curioso pra saber, o que aconteceu? Qual é a logística que deu errado? Porque eu sou curioso, quero saber. E outro problema que eu acho que existe no Brasil, culturalmente, isso já foi falado por outras pessoas, e que receberam pedras, e eu espero não receber pedras porque eu vou falar
de uma forma que eu acho que faz sentido e todo mundo vai me entender. Existe um problema cultural do Brasil, sim, em, como é que eu posso dizer, valorizar grandes turnês de artistas brasileiros. E isso eu falo tanto do público, quanto de produtoras, quanto de patrocinadores, de forma geral. Então, quando a gente vê um fenômeno tipo o Numanais, tipo o Jão, são coisas que são um pouco fora da curva. A gente não costuma ver artistas, principalmente pop, conseguindo fazer shows de grandes estruturas em estádios, e aí seja por diversos motivos, seja por demanda, seja por produtora, seja por patrocínio, seja por qualquer outro motivo. E eu fico triste em ver isso, porque eu acho que os artistas brasileiros fazem show como nenhum artista de outro país faz. A gente tem uma energia e uma criatividade surreal para fazer shows, mas ao mesmo tempo, quando alguém pensa fora da caixa e pensa em fazer um show assim, é sempre derrubado. Então eu fico meio triste, como o Paulo falou, de ver que esses shows sempre acabam sendo cancelados, a não ser que sejam num grande festival, eles não conseguem ter uma estrutura para irem sozinhos e rodar o Brasil. Sim, e é muito doido pensar que algumas semanas atrás, vamos lembrar aí, já que a gente tá falando do Funk, em breve a gente vai falar do Funk Generation, em uma entrevista recente a Anitta falou justamente sobre a falta, não só de interesse do público, mas a falta de interesse de patrocinadores em investirem em shows de grande porte aqui no Brasil, tá? Faz menos de 2 semanas que a Anitta comentou sobre isso, justamente durante uma entrevista que ela estava falando sobre o Funk Generation, e a gente acaba se deparando com esse tipo de situação acontecendo logo em seguida. Então, tipo E assim, foi acho aí que eu falei são justamente. narrativas que se reforçam, sabe? Narrativas que estão de mão dadas. Porque quando ela falou isso, os grandes tweets, o que foi falado em cima disso é: ninguém tem interesse de ver você, o problema é você. E eu sinceramente não acho que o problema seja a Anitta que não consegue vender shows em estádios. Eu acho que é um problema cultural mesmo do Brasil que não, simplesmente não consegue apoiar os artistas brasileiros, porque pensa: eu vou assistir no Rock in Rio, eu vou assistir na TV, esse artista tá toda semana aqui na minha cidade, então simplesmente não vou pagar pra ir ver, eu não vou pagar R$300 pra ver ela no estádio, mas vou pagar 500, 700 pra ver qualquer outro internacional. Então existe sim esse grande problema no Brasil. Mas deixa as pessoas enxergarem e o tempo inocentando a Anitta mais uma vez. E a galera caiu em cima dela, justamente por criticar de nada a ver, nada. Aí, de repente, tcharam, 2 semanas depois, aconteceu. O tempo inocentou Aninha, não tem nem o que falar. E é muito doido parar pra pensar que, ao que tudo indica, né? A 30 ela sabia do cancelamento de uma das artistas, mas da outra não sabia. Inclusive foi pega de surpresa justamente por as duas anunciarem juntas. E uma das duas aí vai ter que responder por quebra de contrato, talvez, né? Será? Não sabemos. Não sabemos. Vamos lá. Hoje a gente separou aqui alguns artistas brasileiros que tiveram êxitos internacionais em algum momento. E eu queria começar falando um pouco da Billboard Hot 100, né? A tão sonhada Billboard Hot 100. Que é 100, Hot 100, mas eu chamo de Hot 100 porque a gente é brasileiro. E aqui a gente teve diversos artistas que conseguiram êxitos ali. Acho que o principal de todos é o Sérgio Mendes, porque ele conseguiu múltiplas músicas nessa parada dos anos 60 aos anos 80. E a audiência deve conhecer ele aqui, principalmente pela parceria com Black Eyed Peas, né? Que foi uma releitura de Mais Que Nada, que aparece lá a Fergie, lá, 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 lá. E é muito interessante perceber a carreira que ele teve aí, muito longínqua nos Estados Unidos. E que talvez muita gente não tenha dimensão aqui no Brasil de como o Sérgio Mendes foi grande lá fora. E para além dele, numa época, a gente tem que ressaltar isso, numa época que você está no Billboard Hot 100, não era essa zona que é hoje em dia. Era mais difícil, sim. Verdade. Era mais difícil. Era bem mais difícil. A gente teve também aí Astrid Gilberto, né? The Girl from Ipanema, que é basicamente a música brasileira mais conhecida de todos os tempos. E tivemos outros artistas, alguns que eu confesso que eu nem conhecia direito. Tipo, Elmir Deodato é um artista que eu sei muito pouco sobre ele. Assim, fui descobrir fazendo essa pesquisa. A gente tem o Cansei de Ser Sexy, que pra quem não conhece, foi aí a
a nossa banda alternativa aí que surgiu lá no finalzinho dos anos 2000, 2006, 2007, na segunda metade dos anos 2000, e fez muito sucesso lá fora. Temos o Michel Teló, que é um exemplo recente que todo mundo lembra. Cláudia Leite, né, que com a parceria da Copa do Mundo com a J.Lo e o Pitbull. E para além disso tem Nego do Borel com Coração. E aí finalmente chegamos em Anitta com Me Gusta, Envolver e mais recentemente Belaqueu. Então esse é meio que o cenário aí dos brasileiros que passaram por essa parada. Passaram pelo Hot Fala 100. as posições, amigo, é bom saber. As Acho que a galera vai ficar posições, curiosa. então... O que eu posso dizer aqui de top 10, a gente tem o The Girl from Ipanema, que pegou um 5, né? Naquela época, imagine, pegar um 5 na Billboard Nossa, naquela época. em 1964, né? O Sérgio Mendes também conseguiu alguns top 10, mas a maioria das músicas estão ali figurando no top 40, top 90, e já é uma grande coisa, porque essas músicas foram muito conhecidas por lá, mesmo não tendo atingido o top 20, top 10 da parada. É isso. Uma coisa que eu quero trazer pra cá, um debate interessante que acabou acontecendo no surgimento dessa pauta, eu vou deixar o Levi liderar esse debate, liderar essa resposta, que é a seguinte: o que seria uma carreira internacional, Levi? Cara, é uma polêmica. Vamos lá. Eu acho que, assim, obviamente, não tem uma definição de acordo com o dicionário do que é ter uma carreira internacional. E por isso que a gente vai trazer esse debate para esse episódio. E, obviamente, a gente vai estender nas redes sociais. Então, caso você esteja ouvindo e discorde da gente em algum momento, é só você ir lá no @DocPopcast e aí dar a sua opinião. Mas na minha singela opinião, Alexandre Levi aqui falando, eu acho que carreira internacional é um pouco além de tocar fora do Brasil, a gente tem que sair também um pouco da Península Ibérica. Então, tipo assim, digo que Portugal e Espanha até sim, mas tocou em Portugal, foi um grande hit internacional? Não sei. Eu acho que é uma coisa a se duvidar. Agora, por exemplo, uma música brasileira que talvez tenha bombado na América Latina como um todo, será que isso é classificado como uma carreira internacional? Não sei dizer. No meu lugar imperialista, eu considero muito que carreira internacional é quando você quebra a bolha dos Estados Unidos e Europa. Europa falando, isso que eu tô falando, tirando principalmente Portugal, né? Porque quando você quebra essa é uma barreira muito difícil de ser quebrada. E não adianta, principalmente cantando em português, você não consegue quebrar essa barreira. É muito, muito difícil. Então, acho que, pra mim, na minha singela opinião, quando você quebra essa barreira e quando você consegue fazer shows nesses lugares sem ser cantando em português. Então, assim, por exemplo, você é um grande artista do Brasil, você vai, sei lá, pra Irlanda, que tem muito brasileiro, fazer show para brasileiros, eu não considero que seja, talvez, uma carreira internacional. Posso estar falando uma grande besteira, porque se você está fazendo shows para brasileiros, você não estourou a bolha. Mas, ao mesmo tempo, acho que, por exemplo, o Xuxa, que bombou muito na Argentina, chegou a hitar nos Estados Unidos, talvez ela tenha tido uma carreira internacional. O que você acha, Paulo? Eu não acho nada. Não, você tem que achar. Você tá aqui pra achar? Tá, se eu tô aqui pra achar, eu discordo plenamente do Levi. Discordo meu Deus, plenamente. eu também discordo porque muito pra de mim, internacional saiu do Brasil. Acabou. Internacional é lá fora. Qualquer pessoa pobre que vai fazer uma viagem internacional, se ela vai pra Colômbia, é uma viagem internacional e acabou. Eu acho que pra mim é uma visão, sim, muito colonizada de achar imperialista. Que... Concordo sim, plenamente mas eu falei, com o assunto. Concordo plenamente com o elitista, assunto. Colonizada, branca. Não, gente, sem militância aqui. Falou, estão deturbando o que eu falei. Mas uma coisa que eu concordo o mercado de fato americano é difícil de se entrar. Ponto. Isso aí a gente já sabe, né? À toa que a maneira que os artistas nacionais, e aqui eu vou citar justamente a Anitta, usou pra entrar nesse tipo de mercado foi começar a cantar em espanhol, porque artistas que já são, que cantam em espanhol, que são da Colômbia e de outros países daqui da América Latina, já tinham feito ali o caminho, já tinha chegado com os dois pés na porta para abrir o rolê, para fazer acontecer. Então, para mim, a ideia, quando eu penso assim, em carreira internacional, aí o início de uma carreira internacional, ou a tentativa de carreira internacional,
é justamente você ver a sua música sendo reproduzida lá fora, você ter essa demanda de estar lá fora para tanto fazer aparecer talvez em premiações, estar presente tanto em shows, estar presente em parcerias internacionais. Então, para mim, a carreira internacional, ela tá nesse lugar. Ela é a pessoa que está conseguindo trabalhar de várias maneiras em diversos países que não seja o seu país de origem. Para mim, a carreira internacional é isso. É tipo assim, sei lá, ignorando talvez o mercado, por exemplo, o mercado americano é a Anitta conseguir fazer featuring com um grupo de K-pop. É tipo assim, what? What the fuck? Não lembro da última vez que isso aconteceu com algum artista brasileiro. Então, pra mim, é muito nesse lugar, sabe? Tipo, para além de Estados Unidos, para além de Europa, é uma pessoa que consegue sair do seu país de origem, sair, às vezes, do seu país, e às vezes cantando português mesmo, ela consegue chegar lá fora e ter um hit, ter uma música que é bem escutada em algum lugar, consegue ir fazer um show lá fora e acontecer, fazer acontecer. Não sei a opinião de Santana, porém, a minha vai por este caminho. Mas Santana também pode responder no sentido, vocês acham que ganhou um Grammy Latino já é considerado uma carreira internacional? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu acho que... É porque quando a gente tá falando de carreira internacional, na verdade, a gente tá ansiando por uma superestrela global que seja brasileira. A verdade é essa. Então a gente quer alguém que, de fato, atinja diversos países, que converse com todos os públicos, que tenha hits e que seja conhecida por grandes audiências que não sejam brasileiras. Então, nesse sentido, a gente quer isso. Uma estrela, uma superestrela global. E até hoje o Brasil não conseguiu. Acho que com a Anitta é onde a gente chega mais perto disso, né? Pelos esforços que ela fez, as parcerias, os números também que ela atingiu. Então, acho que quando a gente está pensando em carreira internacional, a gente está falando muito especificamente disso, de uma superestrela global da música que seja conhecida em todos os lugares. Porque a gente tem outras áreas, como, por exemplo, os jogadores de futebol, que são extremamente conhecidos no mundo inteiro. As modelos, né, como a Gisele Bündchen, também são extremamente conhecidas. Mas a gente não tem uma estrela da música que seja consolidada em todos os países e que seja brasileira. Mas nesse sentido, não é só esse modelo de carreira internacional que eu considero válido. Eu acho que a gente tem muitos exemplos positivos de artistas brasileiros que fizeram de alguma maneira barulho lá fora, seja em alguns países específicos, seja num continente inteiro. O Levi citou a Xuxa, e de fato a Xuxa teve uma carreira internacional considerável. Tem gente em outros países que é muito fã da Xuxa, que se a Xuxa chegar, vai ser uma comoção absurda. O que eu não concordo é justamente a gente valorar, porque atingiu os Estados Unidos, então tem mais mérito, ou porque atingiu outro país, tem menos mérito, entendeu? Porque eu acho que aí a gente entra, de fato, num lugar de quais são os gringos que importam, os gringos que não importam, sabe? E isso é meio Eu acho que ruim. uma coisa que de fato acontece é proporção. Isso aí é verdade. Tem artista internacional que tá começando, artista que é grande aqui dentro e que tá começando a fazer tatear lá fora, até porque é um processo muito longo. Não acho que, sei lá, teve um hit em primeiro lugar, já é uma carreira internacional. Não, a pessoa conseguiu quebrar uma barreira e agora ela vai ter que continuar trabalhando para isso, porque senão ela some no mercado, sabe? Então acho que é uma coisa muito, muito longínqua a gente parar pra pensar que, por exemplo, a gente tava falando da Xuxa agora, a Xuxa teve todo esse processo de que aqui na América Latina, principalmente quando saiu o documentário dela, a gente conseguia ver isso, de que na Argentina ela foi gigantesca, sabe? Gigantesca. É bizarro o tamanho do que ela tinha aqui na Argentina. E aí os Estados Unidos começou a olhar para aquele lugar, olhar para aquele tipo de produto que eles não tinham na época para vender e pensar assim, tá, queremos essa menina, vamos trazer ela pra cá. Então, tipo assim, é um trabalho de imagem que durou anos na vida da Xuxa pra ela poder chegar onde ela chegou no momento que a gente conhece a Xuxa como a Xuxa é hoje em dia. Então é muito doido pensar isso. E também é um ritmo muito desgastante, né, pro artista, porque... eu imagino. Como vocês podem saber, a Xuxa desistiu, né, da carreira internacional. E ela não foi a única da lista que a gente trouxe, não. Ela desistiu justamente por essa questão de conciliar agendas, de exaustão, de também... Eu acho que é muito... quando você já é muito famoso no seu país e você já encara as massas, assim, por exemplo, a Xuxa sair na rua aqui, ela vai ser extremamente requisitada, assediada, as pessoas vão querer autógrafo. E aí, talvez, quando ela vai pra fora, ela ainda tem esse refúgio, esse privilégio, né, digamos assim, entre aspas, de não ser conhecida e de ser uma pessoa comum e de sair na rua. E aí eu fico pensando, porra, você já é muito conhecido no seu país, e aí você tá fazendo esforços para ser muito conhecido no mundo todo, e esse é um caminho sem retorno.
Então, pra esses artistas, isso deve pesar também, acredito eu. Porque a fama tem um preço, né, gente? Tipo assim, é passar muito tempo fora, longe de casa, sabe? Tipo, a gente para pra pensar nos últimos anos, quem acompanhou a carreira da Anitta tá ligado nisso. Era toda hora lá nos Estados Unidos, toda hora lá fora, não conseguia vir aqui pra, sei lá, aniversário da mãe, aniversário dela, aniversário do... Sabe? Tipo, é um desgaste pessoal que a pessoa tem muito grande pra isso, porque você precisa se fazer presente. E aí, aí vocês chegaram no ponto que, na verdade, é o meu ponto. Porque é o seguinte, quando eu falo Estados Unidos e Europa, são principalmente por serem dois mercados que são muito difíceis de adentrar. E aí, quando eu falo de carreira internacional, que pra mim que conta é isso, não é no sentido de que porque o público de lá é mais importante pra mim do que qualquer outro público. Eu posso falar também que, por exemplo, você bombou na Coreia, você tem uma carreira internacional, porque é um outro mercado que é muito difícil de se entrar. Agora, quando a gente fala, por exemplo, Portugal, Angola, que são países que naturalmente consomem muita cultura brasileira, naturalmente já consomem novela, já consomem música. Eu acho delicado falar que, por exemplo, o MC Kevinho tem uma carreira internacional, porque lá em Portugal ele, inclusive, talvez seja até mais bombado do que aqui no Brasil. Que a Lesha tem uma carreira internacional, porque ela também, em Portugal, é, tipo assim, bizarramente muito grande. Enfim, Pedro Sampaio é outro exemplo, entendeu? E quando você vai para os Estados Unidos e para a Europa, você tem que mudar completamente a estrutura da sua carreira. Você tem que se dedicar àqueles mercados, você tem que fazer feat com pessoas daqueles lugares para você conseguir entrar. Então, é uma estrutura muito diferente de posicionamento de carreira do que simplesmente você tá cantando em português aqui no Brasil, o Brasil você alcançou top 1, top 1, top 1, de repente Portugal começa a consumir, Angola começa a consumir, você faz shows lá, mas não sei se você já é considerado um artista internacional, sabe? Só que aí, quando a gente olha esse argumento pela mesma luz... não é pela mesma luz, sobre a ótica de quem é estadunidense, então eles também não têm que moldar a carreira deles pra ninguém, porque o mercado deles distribui pra todos os mercados. Se você é um artista que fez sucesso nos Estados Unidos, muito possivelmente você vai fazer sucesso em todos os lugares. E você é considerado um artista internacional também, mesmo sem fazer tanto esforço assim. Tá entendendo? Mas é o que acontece, né? É o que acontece, mas é isso. Eu acho que, tipo, eu entendo quando você fala que ingressar no mercado americano é mais difícil e talvez esse seja de fato um parâmetro pra gente pensar em quem foi o brasileiro que chegou mais perto de ser uma superestrela global, e a gente tem a Anitta como a resposta mais óbvia. Mas eu também não acho que não seja internacional você tocar em mercados que já estão acostumados a receber artistas brasileiros. Assim, só por isso. Entendeu? Eu acho que tudo é internacional. Só que são pesos e medidas diferentes. E aí você tá falando de tocar no mercado ibérico, né? Tocar em Portugal, tocar na Espanha. E a gente tem alguns artistas que também fizeram barulho fora desse mercado, que eu trouxe aqui, que talvez as pessoas nem saibam, como por exemplo a Cell. A Cell é uma artista que ela teve destaque no mundo e conseguiu inclusive uma indicação no Grammy americano, na categoria... Acho que é música contemporânea, não tenho certeza. Mas a Cell, ela chegou a assinar com a gravadora de fora, inclusive. Fez uma turnê pela Europa. Já fez algumas turnês pela Europa. Então ela é uma dessas artistas brasileiras que talvez não sejam nem... Nunca chegou a ser mainstream aqui no Brasil. Mas que tem um público aqui cativo e que também tem um público lá fora. Esse é um bom exemplo. A Cell aqui no Brasil, ela é super indie, é conhecida pra galera, tipo, acho que a indústria musical do Brasil conhece ela pela qualidade da artista e tal, mas é muito doido pensar que aqui ela não tem um mercado tão grande assim, mas que ela chegou em lugares, sabe? Tipo, doido. Sim. Margareth também é um exemplo. Ela conseguiu... Ela fez uma turnê com David Barney, que é o líder do Talking Heads, e ela foi elogiada lá fora. Ela também conseguiu indicações ao Grammy lá fora. E ela foi lançada por uma gravadora. Ela relançou, na verdade, um disco que era em português aqui no Brasil, lá fora. E foi aclamada pelo New York Times, pelo Washington Post, entre outros. Então ela também conseguiu aí... E ainda conseguiu colocar o disco em primeiro lugar no Billboard World Albums, ranking para artistas não americanos. Ficando 16 semanas com Eligible, que foi lançado só nos Estados Unidos. Então é também um exemplo que, quando eu fui pesquisar, eu achei surpreendente, porque eu não sabia dessa carreira internacional da Margareth e desse destaque que ela teve. Inclusive chamaram ela de Aretha Franklin brasileira. Caralho!
doido. Porra! Essa daí tem renome, tem entrega. Uma coisa que eu penso muito sobre quando a gente fala sobre artistas mais antigos e a internacionalização deles, eu penso muito sobre também o surgimento, e aqui eu tô botando aspas voadoras, tá? Enquanto eu falo, tá, galera? O surgimento de um gênero. Eu penso muito em artistas da MPB, como eles são entendidos no mercado internacional e aqui no mercado de maneira também intelectual de estudo de música, o que é música e tudo mais, e o que foi feito por artistas como Caetano, Gal, Gil e por aí vai, que são o berço, digamos assim, da MPB brasileira e como eles chegam lá pra fora, sabe? É uma internacionalização que eu acho um tanto quanto diferente e muito longe do estilo popstar que a gente tá acostumado. Eu tenho certeza absoluta e já vi isso diversas vezes, por exemplo, Ih, gente, fugiu o nome dele por um segundo. Caetano Veloso. Ele é um artista que é muito grande aqui no Brasil e extremamente respeitado na indústria musical internacional, sabe? Muito, como uma pessoa muito. que sabe muito de música, que conhece muito de música. Ele cansa de dar... Já deu diversas entrevistas a veículos internacionais, europeus e americanos, justamente sobre isso. E é uma internacionalização completamente diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Tipo, não é como se ele tivesse... agora correndo atrás, sei lá, de um lugar no charts ou querendo correr atrás de uma indicação, sei lá, dentro do VMA, como a gente está acostumado a ver nos últimos anos da cultura pop, mas eu acho interessante pensar nesse lugar que nós temos artistas aqui no Brasil que pelo seu intelecto, pelo seu talento, justamente por terem moldado um gênero musical nosso, pessoas internacionais estudam, param para escutar e param para saber o que eles têm a dizer, o que eles têm a consumir, e Bethânia também junto. Então acho que é muito foda parar pra pensar nesse outro lugar que existe também na internacionalização de artistas aqui brasileiros. Sim, no exemplo do Caetano que você citou é perfeito, porque ele é muito respeitado por grandes artistas. Muito. Assim, a Madonna já falou do Caetano, sabe? É nesse nível, assim. Então, realmente isso acontece. Agora, eu acredito, e acho que essa é uma verdade que vai se consolidar aí com o tempo, que a gente está criando um novo movimento de... Eu não sei se esse movimento vai se chamar Brazilian Pop, mas assim... Nos últimos anos, o pop brasileiro, ele primeiro bebeu de muitas referências americanas. A gente tinha aqui acontecendo muito do que as divas dos anos 2000 fizeram e que não estavam mais fazendo lá fora. Então a gente teve todo esse movimento aí da cena drag, da cena LGBT, e das divas mesmo que surgiram ali no final dos anos 10, né? Anitta, Ludmilla, depois Isa, Luísa, enfim. Bebeu muito dessa fonte americana do que a gente gostava das divas pop. Só que agora o Brasil ele tá passando por um processo muito de se distanciar desse pop americano no sentido de pegar gêneros brasileiros e inserir assim na música pop. A gente tem Pablo Vittar como exemplo perfeito disso aí com o Batidão Tropical, volume 2, recentemente. A gente tem a Ludmilla com pagode, a gente tem a Glória Groove agora também com projeto de pagode, enfim. Eu sinto que a música pop brasileira, ela primeiro bebeu lá de fora e agora ela tá pegando todos os elementos de gêneros daqui e fazendo um pop que é único nosso, ao mesmo tempo que existe um processo de internacionalização da nossa música, que é encabeçado pela Anitta. E aí ela veio aí com Funk Generation, e aí a gente já tem outros movimentos, por exemplo, a Luísa Sons apareceu outro dia aí falando inglês muito bem num evento internacional. Ela já tá fazendo esse movimento de carreira. A própria Ludmilla, que entrou na trilha sonora de A Cor Púrpura com grandes nomes da música negra norte-americana, que foi pro Coachella. Pablo Vittar, enfim. Então eu tenho sentido que a gente está caminhando para uma internacionalização da música pop brasileira, ao mesmo tempo que a gente está trazendo o pop que é nosso, sabe? Sim, que é único nosso. Você citou a Pabllo agora, tipo, e ela detém um título muito específico. Ela, tipo, foi a primeira drag a se apresentar no Coachella. Tipo, é muito doido para ela pensar doido, que foi a Pabllo que foi a primeira, é do Brasil, é gol do Brasil, caralho. Além de ser a drag queen mais seguida do mundo, Mais né? seguida do mundo, Então... sim. É, tipo, uma das mais influentes. E a gente tá botando aí no páreo com outras artistas, inclusive drag queens americanas. Podemos citar aí RuPaul, que é... digamos assim, a mãe das drags dos últimos 20 anos, digamos assim, que tá lá no mercado americano e mesmo assim não tá presente musicalmente falando em lugares como nossa queridíssima Pabllo estava. Então, assim, acho que é coisa para se exaltar e aplaudir de pé. E até Exato. quando a gente fala isso que o Xande falou, dessa questão do Brazilian Pop aí,
Eu acho que a gente consegue entender que ao longo das décadas isso foi se transformando, porque, por exemplo, esses artistas que a gente citou, até Xuxa, Caetano Veloso, o próprio Roberto Carlos é um artista que internacionalmente ele faz muito sucesso, ele fez muito sucesso. Sandy Júnior também. A gente pode ver que era uma dinâmica em que a pessoa tinha que mudar muito a dinâmica da carreira dela. Então ela tinha que gravar músicas em inglês, ela tinha que gravar músicas em italiano. Sandy Júnior fez muito isso. Inclusive, no documentário deles, eles falam um pouco, que foi no Globoplay, eles falam um pouco sobre essa internacionalização da carreira e explicam justamente, eu lembro do Lucas Lima falando que muita gente acha que a internacionalização da carreira deles foi um fracasso, mas na verdade foi o contrário. Ela foi um problema porque ela deu certo, e aí quando começou a dar certo, eles falaram, opa, desse jeito aqui não vai dar. Porque é o que o Xande falou no começo do episódio, você já é extremamente conhecido no Brasil, você já abrange outros países, Portugal, Itália, por, né, naturalmente ir acontecendo, e aí de repente você decide ir pro mercado norte-americano. E hoje em dia eu já sinto que é um pouco mais natural, você já tá começando, a gente vê até com as redes sociais, o TikTok, o quanto alguns funks do nada começam a hitar internacionalmente. Então eu acredito que o mercado brasileiro está muito aquecido de forma internacional e eu acredito que futuramente isso vai ser cada vez mais natural e que as pessoas não precisem mudar totalmente o plano de carreira delas e sim que a música delas vão ser conhecidas naturalmente, sabe? Inclusive, eu não acho que a Anitta vai ser a grande superestrela global em termos de números. Porque eu vejo a Anitta muito como uma pessoa que abriu... Tá capinando o lote, sabe? Tipo, chegou abrindo as barreiras... para que alguém lá na frente tenha uma facilidade absurda e consiga explodir. Não sei, eu tenho essa impressão de que ela conseguiu muita coisa, óbvio, ela tem um top 1 global, ela é muito conhecida lá fora. Mas não sei, eu acho que essa super estrela global brasileira que vai lotar estádios ainda tá para surgir, talvez. Sim, e essa visão internacionalista, colonialista aí que eu falei, é muito devido a isso. A essa necessidade em que hoje em dia, para se ter uma carreira internacional, você tenha que mudar esse plano de carreira. Mas futuramente, se Deus quiser, isso não vai ser visto como tão necessário assim. Posso dar um exemplo e fazer um parênteses que na minha mente faz sentido? Não sei se a audiência vai acompanhar e vocês também. Se tiver louco fala comigo, me avisa. Eu puxo freio de mão. Mas o paralelo que o Santana fez agora me remete muito a Shakira. No sentido de que precisou existir Shakira tendo que cantar em inglês, tendo que entrar no mercado se adaptando a ele para que exista a Karol G hoje em dia. Para que a Karol G consiga cantar em espanhol e lotar estádios nos Estados Unidos. É, muito isso. O efeito que eu sinto da Anitta no comentário que o Santana trouxe agora é esse. É de que a Anitta ela tá se adaptando ao mercado para expandir, para mostrar o Brasil, digamos assim. Agora, nesse formato de artista pop, estrela pop, como a gente conhece, para que no futuro existam outras artistas que vão chegar lá e vão cantar às vezes músicas em português e foda-se e vai ter lotando estádio e vendendo mais número e números explosivos, digamos assim. Então acho que quando o Santana trouxe esse paralelo, na hora, na minha cabeça, eu falei, é verdade. Pra mim é causa e consequência. Shakira é Karol G, sabe? Não tem como não considerar uma coisa dando efeito na outra, sabe? Shakira e Anitta, nossas cavalos de Troia. Nesse Exato. sentido, a Anitta tem sim seus méritos de pioneirismo, etc, etc. Mas... Nossa, Anitta Álvares Cabral. Deixando claro aqui que esse episódio a gente tá... Não vai ser só elogios também. Mentira, vai ser sim. A gente fez esse episódio Vai pra sim. elogiar É um pouco dos a dois, a gente Anne. quer exaltar. Eu tenho que aproveitar que eu tô no momento que eu voltei a curtir ela como artista, assim, com esse lançamento, enfim. Então vamos elogiá-la. Bom, então, diante desse grande debate do que é ter carreira internacional, não ter carreira internacional, lembrando que a gente espera a opinião de vocês no Toque Popcast. E aí, a gente também, enfim, a gente pegou todo esse assunto de carreira internacional inspirado no Funk Generation da Anitta. Então, vamos falar um pouco do que vocês acharam, né, desse álbum. Quero saber a opinião de vocês. Paulo, pode começar aí, que eu quero saber de você. O que você achou do Funk Generation, novo lançamento da Anitta? Cara, Funk Generation, caralho, que álbum foda. Eu sou apaixonado pelo álbum, eu gostei muito do resultado, eu gostei do projeto como um todo, eu acho que funciona muito pra proposta da qual ela tá querendo viver na carreira dela, da qual ela tá querendo entregar. Eu não lembro de uma popstar do funk, não conheço, não consigo citar, não consigo pensar em nenhuma que seja a nível internacional,
que ela consegue entregar um projeto, um álbum que tem formato de pop, que a gente conhece, que tem as musiquinhas chiclete, que entrega isso, porém é todo baseado num gênero que é 100% brasileiro, que é o funk, que eu nunca vi isso antes. Eu já vi álbum de funk feito por mulheres aqui no Brasil que, porra, são fodas pra caralho. Mas nunca vi um álbum internacional de funk nesse sentido, desse porte, que flerta com o funk do carioca, o funk paulista, o funk de Minas, que brinca com o gênero em diversas instâncias e principalmente não se limita a ser apenas funk. Ele brinca com coisas pop que a gente já vê a Anitta trabalhando há muito tempo, que já vê ela flertando em muitos mercados, traz influências do reggaeton pra ali pra dentro, as influências do eletrônica que a gente tem visto crescer cada vez mais nos últimos anos, do EDM. Então, tipo assim, eu achei um álbum incrível na perspectiva da artista pop que a Anitta sempre se propôs a ser. Ela falou, eu quero ser uma popstar de funk. E ela foi. Não tem como dizer que não. Algumas pessoas podem não gostar de uma música ou outra, não gostar do projeto, que seja. Mas que, de fato, ela entregou o popstar quality, digamos assim, ela conseguiu. Ela fez um álbum nas estruturas que a gente tá acostumado a ver, sei lá, artistas de pop fazer, de Dua Lipa e outras artistas pop fazendo. E de repente ela me vem com o gênero do funk fazer. Eu falei, caralho, que delícia. Eu dou play nele o tempo inteiro. E ainda digo mais. Eu acho que a gatinha, ela conseguiu transmitir muito bem a sensação que ela queria nesse projeto, que era tesão. Porque eu falei, caralho, moleque, que álbum tesudo. Você termina com vontade de transar. Você termina ele com uma vontade fodida de transar. Teve uma vez que ai, que ódio. Eu tava conversando com os amigos meus, a gente falou, gente, não é possível, eu acho que ela escreveu isso antes de um sexo, durante um sexo, no pós-sexo, porque ela tava com muito tesão quando escreveu isso aqui. A surra na Chloe. Porra! Mais uma artista... É isso, a gente veio aqui defender artistas com tesão. Isso, exato. Mas antes da gente continuar de falar de Funk Generation, eu queria só dar um baitzinho aqui pro Paulo, pra antes dele sair. Porque eu acho que é importante a gente trazer esse debate, sim, e eu quero a resposta do Paulo. Paulo, a Ludmilla tem carreira internacional ou não tem carreira internacional? Claro que tem. Por quê? Primeira mulher preta da América Latina a se apresentar no Coachella. Se a gente tava exaltando o Pablo por ser a primeira drag, por que não Ludmilla? Então tá. Então Eu com também essa a entendi gente... que pergunta bait foi essa. Sabe? Não, É uma pergunta bem com pouco. resposta muito simples, sabe? Pois E é. ainda digo mais, já que estamos falando de hit, estamos falando de Billboard, a gatinha conseguiu colocar o single dela, justamente um dos melhores singles de reggaeton dela, nos charts aqui da América Latina. Então eu não tenho dúvidas sobre a carreira internacional No CV da estourou Ludmilla. a América Latina inteira. Exato. Então, tipo assim, não pra entendi. mim, a questão é níveis, assim como a gente tava falando no início. São instâncias, tem níveis de carreira internacional. Ela tá começando a tatear dela e com toda certeza ela tem. Esse é o matou, ponto. matou. É importante a gente definir isso aqui. Matar com fatos, com coesão, é uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando. Um Pois beijo, é. meus amores. É isso, um beijo. E aí, continuando na carona do Paulo, eu perguntei isso pra ele, porque é o seguinte... a gente debateu isso um pouquinho antes no nosso grupinho. E, obviamente, eu sou o maior defensor da carreira internacional da Ludmilla. Quero mais do que tudo. Eu acho que ela merece. Eu acho que ela tem um diferencial muito, muito foda. Até, enfim, comparando com a Pablo e com a Anitta e com outros ativos internacionais que a gente tem. Ela tem esse grande diferencial que a gente vê que o material dela é uma coisa diferente. Não é simplesmente uma coisa pensada para um gringo ver. Tem a essência brasileira, é muito legal. Só que as pessoas também se aproveitam desse grande debate para falar que a Ludmilla é uma artista internacional. Eu acho que a gente tem que entender que ela ainda não é uma artista internacional, ela está pavimentando a carreira dela internacional e eu super acho que ela vai chegar lá, que ela vai ter um momento em que ela realmente vai ser considerada uma estrela internacional, mas eu acho que tá no começo. Eu acho que esse Coachella, a introdução da Beyoncé, as músicas que ela tá começando a lançar estão fazendo com que ela seja um grande nome de promessa internacional. Mas daí a gente bater e dizer, sim, a Ludmilla já tem uma carreira internacional, eu não concordo tanto. Eu acho que vai acontecer. Mas eu acho que no final das contas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo não, ponto. mas A gente sabe que ela tá começando, a gente sabe que ela tá tateando, enfim, é só uma questão de nomear.
talvez. Maturação, exato. Mas Eu acho enfim, que entendi. sobre Funk Generation, eu concordo muito com o que o Paulo disse. Eu acho, inclusive, que esse foi o melhor disco da carreira da Anitta até hoje. Ela conseguiu entregar, assim, no sentido de produto, disco coeso, fechadinho, amarrado no conceito. Ela entregou muito bem, o que é difícil, porque é um disco que ela canta funk em outras línguas e que ela traz também ainda elementos do reggaeton. Ela não descartou isso completamente. Mas ainda assim é um disco que convence como um disco de funk e um disco de funk que ela tá apresentando funk pro mundo. Então, curti bastante. Curti muito os visuais também, assim, os clipes que saíram dos singles. Curti a escolha de singles também, acho que foi interessante. Eu só não gosto muito do primeiro. Eu esqueci o Funk nome Rave. agora. De Funk Rave. Funk Rave. Tirando eu o Funk também achei que Rave, o Funk Rave ali foi meio um tiro no pé, assim. O resto eu curti e me surpreendeu, assim, não tava esperando a essa altura da carreira que a Anitta entregar algo tão coeso assim. É por isso que eu disse que, como artista, nesse lançamento ela voltou a ser interessante pra mim. Porque realmente tinha um tempinho aí que nada que ela fazia me enchia os olhos de maneira grandiosa. E gostei muito que agora ela lançou o clipe de Aceita, né? Falando sobre religiões de matrizes africanas. E que a Anitta é do candomblé. E a gente tem vários artistas brasileiros que são do candomblé, assumidamente. Mas eu acho que é importante ter alguém mostrando e falando de maneira explícita sobre isso, como ela fez. Tanto é que ela tomou um follow massivo nas redes sociais por causa disso. Assim, acho que foram 200 mil pessoas deixaram de seguir a Anitta depois que ela postou sobre o clipe da música. Então, acho que isso é muito importante que ela tem feito. E gerar uma discussão sobre intolerância religiosa num país ainda tão intolerante como o Brasil. Então, muito importante, outro ponto para ela. E é isso, o Funk Generation é ótimo, vale escutar. Se você não escutou, corre lá. E para além de qualquer opinião prévia aí dos lançamentos anteriores e dos discos anteriores. Porque a gente teve um Kisses, depois na sequência a gente teve um Versions of Me, que também não acho muito bom. Mas o Funk Generation tá ali, pra mim é o sucessor do Bang, do terceiro disco. É o Funk Generation. A gente ignora os outros dois. É bem isso, eu gostei muito que esse projeto ele é bem redondo e me parece ser bem o que a Anitta queria fazer desde o começo, assim, que é exportar o funk para os outros países, para os outros lugares que não conhecem, mas ao mesmo tempo é isso, sendo o nosso cavalo de Troia. É trazendo funk mais pra gringo ouvir. Não é basicamente só pegar um funk bombado e fazer. É pegar um funk com elementos de reggaeton, com elementos de pop, com elementos de R&B, e você vê o quanto ela faz isso no álbum inteiro. Então, é um álbum super divertido. Eu acho que ele começa bem, ele termina bem, então o tempo inteiro ele tá lá em cima. Embora ele não tenha tido grandes feats internacionais, assim, né? Tipo, porque eu acho que tava uma expectativa... A Anitta já chegou num nível de que a gente já tem uma expectativa de feats, assim, muito bizarros. Mas, ao mesmo tempo, em nenhum momento eu senti falta disso. Eu acho que foi tão... Não, eu achei ótimo que não tinha. Porque a Anitta tem vários feats com pessoas gigantes da música que não fazem sentido. A verdade é essa. Sim. Um exemplo muito claro pra mim é o feat com Black Eyed Peas, que é pavoroso. Ai, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que nesse disco ela sentou e pensou, não vai ser sobre números, vai ser sobre entregar um trabalho coerente. E é por isso que fez tanto sentido. E talvez realmente esse disco não faça grandes números lá fora, mas eu acho que a longo prazo ele vai ter um impacto positivo, sim, pra cena brasileira como um todo. E eu tô gostando da estratégia do quanto primeiro ela usou, eu não curti muito de Funk Rave sendo o single, mas eu entendi que, tipo, foi a apresentação do que ia vir aí, embora pra mim ela tenha escolhido uma das músicas, das piores músicas do álbum, assim, porque o álbum tá tão bom que essa é uma das mais fracas como single, mas ao mesmo tempo, ela é uma apresentação do que vai vir aí. Mas acho que ela... tipo, funcionou. E ao mesmo tempo eu estou gostando da estratégia em que ela tá trabalhando o álbum por completo. Então ela lançou o álbum de Aceita ao mesmo tempo que ela tá apresentando Grip, e aí de repente ela vem com um live de Lose Your Breath, e aí também ela canta, então, tipo, ela não tá trabalhando o single em si. Ela até lançou o projeto visual no YouTube com as coreografias, em que ela botou Savage Funk. Então você vê que, tipo, o álbum ele é tão completinho, tão coeso, que ela consegue trabalhar todas as faixas, e todas as faixas estão fazendo sentido. E não simplesmente empurrando um single, como ela fez com Boys Don't Cry, como ela fez em outras vezes nos outros álbuns dela. E tem funcionado. Eu acho que tem resolvido a situação, sabe? Enfim, é isso.
Comenta pra gente o que você achou do disco novo da Anitta, se você gostou, se você curtiu, se tem algum contra. Quais foram os fillers, as faixas que você também não curtiu, pra gente saber tudo direitinho. E comenta quais artistas brasileiros vocês acham, assim, para além de Anitta, né? Quais artistas brasileiros vocês já acham que tiveram, assim, êxitos internacionais que merecem ser lembrados, ou que a gente não falou aqui, ou que a gente falou também que você concorda, discorda, enfim. E principalmente a gente quer saber a opinião de vocês do que é uma carreira internacional. Se é irritar nos Estados Unidos, é irritar na Europa, não é irritar na América Latina, é fazer shows, não fazer shows. Por exemplo, tenho uma carreira internacional, porque eu já dei um outlike na Nicki Minaj, entendeu? Uma briga de Twitter. Já dei um outlike na Nicki Minaj, já viralizei falando mal do Bolsonaro em inglês, na gringa. Então, assim, eu tenho uma carreira internacional. Isso é uma carreira internacional? No Twitter. Ganhar um Grammy Latino é uma carreira internacional? Hitar no Twitter é uma carreira internacional? Acredito que sim. Cantar no Coachella é uma carreira internacional? É isso. E a gente quer saber o que define pra vocês. Vamos ler os comentários do último episódio? Então, no último episódio a gente falou de Madonna, né, da Celebration Tour aqui no Brasil. E vocês comentaram muito, engajaram bastante. Teve, inclusive, briga aqui nos comentários do Rios que a gente postou. Você vai ler os comentários da briga? Acho que sim, acredito que sim. Eu queria dizer que a gente estreou um novo formato no Instagram agora. A gente vai ter uns riozinhos, assim, comentados, com trechos dos episódios. E aí a gente lançou um e viralizou super. Então teve gente brigando, gente que nem acompanha o podcast, o que é ótimo, que a gente pode falar aqui também. E a pessoa não vai se ofender. Mas enfim, vamos primeiro aos comentários dos nossos ouvintes, que a gente sabe que são os nossos ouvintes, né? O Multipolaridade comentou: nossa, eu ainda tô muito impactado com o show da Madonna, sério. Eu vibrei muito com tudo aquilo, a quantidade de coisa que movimentou no Brasil em termos de arte e discussão é simplesmente bizarro. Fui uma criança que cresci ouvindo e vendo Madonna, e ver ela depois de 40 anos, sendo esse monumento da música, é realmente algo incrível. Meu corpo tá vibrando, Madonna. Definiu. Foi isso aí mesmo. O Rodrigo Bertoldo, _RB, comentou assim: Madonna mostrou mais uma vez ser a rainha do pop. Assim como o Alexandre, reparei como Madonna impacta a nossa forma de lidar com alguns comportamentos. Comentei sobre isso ontem com um amigo. O que não dá é engolir gay ignorante falando merda e gay sigilosa que trai o namorado pagando de puritana religiosa. Isso foi muito específico. Foi muito... Eu quero saber. Foi muito específico. Foi muito específico, sério. Eu também achei que ele jogou uma fofoca aí. Agora você, por favor, conte pra gente na DM, que eu tô querendo saber quem é essa gay sigilosa que trai o namorado pagando de puritana religiosa. Tô passada. A gente falou também no último episódio do disco novo da Dua Lipa, né? E vocês concordaram muito com o que foi dito, tá? A Gabriela Neves P falou que o álbum da Dua não está ruim, mas também não entregou nada. Escutei uma vez e não tive vontade de escutar novamente. Nenhuma música teve impacto, que é uma pena, pois gosto muito da Viajante do Reino Unido. E aí no post lá que o Xande comentou, que é o vídeo da Madonna que deu bafafá, inclusive recomendo vocês irem lá, essa briga que rendeu mais de 180 comentários, então vocês imaginam como é que tá a situação. Mas antes de ler esse comentário, o Michael comentou assim: meninos, eu ouço Pop Doc e também ouço Kendrick, viu? Eu, em palhaçada, sou bi, mas gosto de rap e hip hop. Acho que fui eu que falei, né? Que as gays não escutavam hip hop. Foi que ninguém se importava com a briga de do Kendrick e Drake. É isso, estamos pela representatividade de boiolas que também escutam rap e hip hop. Eu escuto o máximo de hip hop que eu escuto é Frank Ocean, que eu sou apaixonado, obcecado. Ai, pelo amor de Deus, né, viado? Porra. Então, né, a briga que gerou foi do @MarquinhoRole, que ele comentou. O vídeo, né, tava falando do impacto de Madonna, que novos artistas não têm o alcance que ela tem com todas as gerações, enfim. E aí ele comentou que eu exagerei, porque temos várias artistas que estão alcançando várias gerações, como Beyoncé, Shakira, Taylor e muitas outras. Aí ele completou, né, foi isso que gerou a briga. A Madonna nada mais é do que um produto de marketing e polêmicas. Se você tirar isso dela, não sobra nada. Aí teve gay mandando ele estudar. Aí ele respondeu: estudar o quê? A verdade dói pros fãs, né? E aí começaram as agressões de baixo calão, um chamando o outro de velho, o outro falando que o outro tomava bomba. E aí foi escalando. Se vocês quiserem ler uma treta muito interessante aqui de gays, eu sugiro vocês lerem os comentários, porque realmente foram mais de 180 comentários de agressões verbais aqui, de diversos lados. Mas, se vocês quiserem entretenimento, pelo menos ali tem gente se ofendendo, barraco,
Gente, pelo amor de Deus, também não precisa. A gente gosta de engajamento, mas também não precisa de Não, tanto, precisa assim. sim, eu adoro. Eu acho incrível quando eu faço um post 3 dias depois tem gente brigando ainda e eu vou ler e dou muita risada. Então, se vocês quiserem brigar também nos nossos posts, fiquem à vontade, porque a gente gosta muito desse reconhecimento do nosso trabalho. É isso. Por Estamos favor, aqui não pra me isso. xinguem quanto ao meu posicionamento de carreira internacional. Mas se vocês quiserem se xingar, aí fiquem à vontade no @DocPopcast. Vai lá, solta um comentário polêmico e espera uma resposta. Fica à vontade que os gays estão sempre lendo as maiores barbaridades que tem lá. E obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Queremos saber a opinião de vocês. E até semana que vem, né? Até semana que vem, gente. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.